ar, telescópio de número 153. Estamos juntos novamente. Hoje, no Morumbi, jogando em casa, Lucas Vieira. Tudo bem, Lucas? Tudo ótimo, muito bom receber vocês aqui na casa. E também ela, Andréia Santos. Tudo bem, Dé? Oiê! Muito bom estar na casa do Lucas. Rodrigo Quintan, tudo bem? Tudo bom, muito bom estar aqui também. É só, hein? Segundo programa seguida, todo mundo junto. Sendo mais um, a gente pede música no Fantástico. Presencial. Nossa, nunca antes na história desse podcast. Quem precisa aí de uma prova que Deus existe é essa. Ah, é. Expliquem essa, Esse Deus. é o sinal. Olha aí. Esse é o sinal. Expliquem essa. Milagres acontecem. Quando o cardeal Jorge Bergoglio foi escolhido papa, escolheu o nome Francisco. Inspirado em São Francisco de Assis, queria uma igreja pobre para os pobres. Foi o primeiro líder católico a escolher esse nome. Dias após a morte do Papa Francisco, morreu o ex-presidente uruguaio Pepe Mujica, que ficou famoso como o presidente mais pobre do mundo. Mesmo ocupando o mais alto cargo de um importante país, Mujica seguia um estilo de vida simples. Dizia que para ser feliz na vida é preciso carregar pouca bagagem. Que pagamos o que compramos não com dinheiro, mas com tempo de vida, que é um bem não renovável. Dois exemplos, um religioso e um secular, que apontam para uma mesma realidade. A felicidade mora na simplicidade. Hoje nós vamos conversar sobre isso, sobre frugalidade, pobreza, simplicidade, que foram bandeiras tanto do Papa Francisco quanto do Pepe Mujica, infelizmente dois líderes aí que nos deixaram, que morreram recentemente, e que hoje nós vamos meditar no exemplo que eles deixaram aí nos discursos e nas suas bandeiras, que incluíam principalmente um apelo à simplicidade. E aí, tá na mesa. O que a gente pode começar, da onde a gente vai começar a pensar sobre pobreza, sobre simplicidade? Vocês querem conceituar, quando a gente fala disso, biblicamente, sobre o que a gente está conversando quando a gente fala sobre pobreza, sobre frugalidade, simplicidade? Eu acho que um ponto de partida legal é pensar o seguinte, que não necessariamente o pobre é frugal, não necessariamente frugalidade é pobreza também. Existem pessoas que têm, mas elas são abnegadas no ter, né? Elas são generosas, elas contribuem, elas estão abrindo mão. Por exemplo, quando a gente pensa a respeito da pobreza, na verdade é a inexistência do ter mesmo. É uma questão de necessidade, uma questão de falta. A frugalidade não necessariamente é uma falta. Você pode, inclusive, ter e decidir ser generoso e decidir abster-se do ter. A questão da pobreza é diferente. Então, existem pessoas que são pobres e valorizam muito a riqueza, porque elas querem muito ser ricas. Se pudessem optar, elas seriam ricas. E existem pessoas que já têm mais e já não se importam tanto com isso. Raríssimas pessoas que podem ter mais, podem não ter a pobreza, mas já se importam menos com isso. Ou... Ele não consegue, né, Moisés? A gente tirou a mesa dele, ele tá dando cabeçada. Eu sou um pequeno T-Rex aglutinado nessa. Não consegue. Ele tá limitado, não se percebe. Eu tô. Ele tá assim, tipo, meu Deus, pegou até o iPad pra ficar assim, tipo, deixa eu segurar alguma coisa. Vê se eu me seguro aqui, né? Vai dar bom. E por que eu acho que esse é um bom ponto de partida? Porque a pobreza por si só não é uma virtude. O que é uma virtude é você não ser apegado à riqueza, apegado ao dinheiro, amar o dinheiro como uma razão última da sua existência, ou colocar no dinheiro e depositar nele, na riqueza depositar nela, a satisfação da sua vida. Então a pobreza não é virtude, é uma condição circunstancial, e a riqueza também não é em si uma virtude. A virtude é a generosidade ou a virtude é a frugalidade. Então é o ato de despojar daquilo que tem. Posso acrescentar algo do Lucas? Eu acho que quando a gente fala de frugalidade, a gente está falando também de viver com consciência, né? Pelo menos quando a gente estava pensando sobre o tema, eu pensei muito nisso, sobre consciência. Você ter consciência da sociedade em que você vive, você ter consciência das condições que você tem, você ter consciência do macro, né? Assim, eu acho que isso que é importante. Eu acho que a nossa sociedade, como ela é muito do binômio, né? E tá muito ligada ao dinheiro, porque a gente vive no mundo capitalista. Quando a gente fala de humildade, as pessoas não entendem o propósito disso, que não é submissão ou pobreza, mas é um estado de espírito.
E quando você fala de frugalidade, também não é pobreza no sentido de dinheiro. É uma questão de viver com consciência, né? Com um propósito. De você entender qual é o essencial necessário para se viver ou você destinar aquilo que se tem. Então, a gente estava até brincando aqui no início, que a gente falou, putz, como a gente vai falar, né? Porque nós 4 aqui, de uma certa forma, a gente tem uma condição privilegiada. E eu acho que quando a gente traz esse assunto, as pessoas pensam muito no... tem que abrir mão de tudo e tem que... E às vezes a gente fica pensando, mas quando eu olho pra minha vida e quando eu olho pra tudo, eu falo, é uma questão de viver com mais consciência. Consciência. Então, acho que é um pouco disso. Eu separei algumas coisas que trazem pra mim essa conceituação de frugalidade, né? Humildade e tal. E todas elas passam, inclusive, por essa coisa da consciência, né? Alguns hábitos minimalistas que as pessoas desenvolvem para poder diminuir as arestas, né? O que está sobrando, né? A própria sustentabilidade, né? Que é uma... Não vou dizer que é uma prática, acho que está errado você falar que é uma prática, mas é um conceito que nasce também de uma ordenança bíblica, né? Divina, que é de sustentar toda a terra, né? Apesar do termo sustentabilidade hoje ser empregado em diversas outras áreas, né, da ecologia, do meio ambiente, a gente tem, biblicamente, no mandato cultural, a gente tem essa responsabilidade de sustentar a criação. E quando você age com sustentabilidade, você está sendo frugal porque você está sustentando os recursos para que ele não se esgote, que é a oposição a consumi-los exaustivamente. Tudo que se consome exaustivamente, exageradamente, ele vai se esgotar. A prática sustentável é você consumi-lo de maneira moderada, consciente, né? E usando o que é necessário para que a terra se mantenha e renove seus recursos todas as vezes, né? Você poder ter essa consciência econômica, né? De função, de posicionamento, de entender o custo-benefício, evitando as impulsividades do desejo que a gente tem, né? E que são totalmente estimuladas pelo sistema que a gente vive, a valorização do que realmente importa, daquilo que não tem preço, daquilo que não se pode colocar etiqueta, né? Tudo isso é uma contracultura nascida na ideia do reino de Deus, né? Do que Jesus apresenta como reino de Deus, e é uma ideia que traz pra gente um jeito de viver muito mais abundante do que qualquer outra vida. Embora a gente seja totalmente influenciado por liturgias ocultas do nosso sistema, né? Que nos colocam sempre escravos do consumo, do nosso desejo, daquilo que eu quero, em vez da pergunta da necessidade, da sustentabilidade, da consciência, da valorização do que realmente é valioso, né? A gente tem, por exemplo, como cristãos, muitas referências que vão ser diretos e incisivos. Não são nem citações indiretas, são citações diretas sobre frugalidade. Não a palavra frugalidade em si, mas o conceito, né? Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6, vai dizer assim: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Filipenses capítulo 4, versículo 1 diz: aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fatura. Aí a famosa frase que a gente usa de maneira errada nos caminhões: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso passar, né? Tirando as passagens de provérbios que são inúmeras, né? Que falam sobre o dinheiro, ganho com desonestidade diminuirá, mas o que ajunta aos poucos... Tem a passagem icônica do próprio Mestre Jesus dizendo sobre os tesouros na terra e os tesouros no céu, né? E ele fala sobre o local do acúmulo do tesouro. Ele não fala o tipo de tesouro, que é um pouco daquilo que eu acho que o Lucas falou ali, né? Que não é o tipo de tesouro, né, que você tem, é onde você está colocando, acumulando ele. Eu acumulo o tesouro na terra ou eu acumulo o tesouro no céu? Então isso tem a gente muitas vezes eu li esse versículo e achava que se você não é para acumular tesouro na terra, a gente achava que era tesouro da terra. Então o tesouro da terra é o tipo de tesouro. Então assim, eu não posso ser rico, né? Porque a Bíblia está dizendo que eu não posso acumular. Então, se você é rico, tem mais de um carro, mais de um imóvel, você está errado porque você não pode acumular tesouro da terra. Mas ele fala que é na terra. E o que isso significa? Significa que se eu coloco todos os recursos que eu tenho, os privilégios que eu nasci, que foram me dados, as oportunidades que foram me dadas a serviço do outro,
e partilho de maneira graciosa, generosa, contente, eu consigo colocar e acumular todos esses tesouros no céu. E isso é uma espécie de... isso é uma característica da frugalidade, né? É você ter consciência do seu status, né? Da sua existência, e colocar tudo aquilo que você recebeu em partilha. É um jeito de você direcionar um mundo que é completamente desigual em seus recursos, né? E tentar fazer uma manutenção. É um pouco do que a gente vê lá quando a gente fala sobre o ano do jubileu, né? Que é o único mandamento que... Não tá muito na moda, né? Não, na verdade, eu acho que ele... Tá se você estudar o ano do jubileu, ele nunca foi colocado em prática. Nunca. Desde a ordenança dele até hoje, ele nunca foi colocado em prática. Nesse aí o pessoal atualizou a Bíblia tranquilão. Exatamente. Que é justamente a manutenção dos recursos da terra, né? A manutenção das riquezas, para que não haja essa desigualdade que nós vivemos hoje, não haja pessoas morrendo de fome, pobreza extrema. E a ideia ali do jubileu é a perpetuação da desigualdade. Exatamente. Né? Geração para geração, ela rompe com esse ciclo perpétuo. Né? Para quem não conhece o mandamento do ano do jubileu, são 49 anos que você vai viver, né? E ali você vai trabalhar, você vai ter sua riqueza, tal. Mas no 49º ano se encerra esse ciclo, e no 50º você zera tudo. Ou seja, as dívidas são perdoadas, os escravos são libertos, as pessoas... as terras são devolvidas. As terras são devolvidas e partilhadas. Aí a pessoa fala, nossa, mas isso é injusto. Não, na verdade é totalmente justo, porque você está fazendo... Isso é o justo. Esse é o justo, é porque você está fazendo a manutenção dos recursos para todas as pessoas, para que não haja... mas meu avô trabalhou muito para ter essa fábrica aqui. Exatamente. Mas por isso que seu avô foi rico. Agora você vai ter que trabalhar. Agora é sua vez. Agora é sua vez, você não herdar. Sabe qual é? Inclusive, o jubileu tem uma beleza nele, assim, que é... A lógica é justamente essa. À medida em que eu não fico com a riqueza gerada pelo meu avô, eu vou precisar lutar para ter a minha própria riqueza. Se eu percebo que isso vai gerar 30 anos para eu construí-la, 35 anos, eu vou me perguntar, vale a pena viver uma vida toda correndo atrás de riqueza para desfrutar dela por 10 anos ou 15 anos, sendo que daqui a pouco eu vou precisar voltar do zero? Então essa consciência gera justamente essa desconfiança a respeito da riqueza, a respeito do dinheiro. A inteligência do jubileu tá aí. Mas quando a gente começou a pensar no assunto e tal, e pensando bastante no exemplo do Papa e do Mujica, assim, eu acho que quando a gente fala sobre frugalidade, sobre uma vida simples, eu também acho que a gente tem um pouco de resistência de ser literal, porque a gente tá numa organização social que nos instiga sempre ao acúmulo e ao consumo. A gente está numa sociedade capitalista de consumo, cujo qual a gente participa dela. A gente vende nossa força de trabalho para conseguir o máximo de recursos possível para viver da forma mais confortável possível. Mas eu acho que o apelo de Jesus e desses exemplos que a gente citou ao longo aqui da conversa nos instigam também a pensar em possibilidades que vão no sentido contrário de verdade. Quando eu penso nessa simplicidade, é no desafio de me sentir motivado a desejar de fato apenas o essencial. Conseguir encontrar felicidade no que é realmente necessário. Então, eu acho que parte da nossa insatisfação, da nossa ansiedade, da nossa frustração é por desejar coisas que a gente de fato não precisa. A gente não precisa de um tênis com determinado desenho que por causa daquele desenho ele vai custar 7 vezes mais do que um tênis sem aquela marquinha. Eu não preciso ter 50 camisetas. Mas quando sai uma camiseta nova, ou que eu vejo uma camiseta nova, ou que o meu time lança uma camiseta nova, eu falo, nossa, eu preciso ter essa camiseta. E eu vou viver frustrado porque outra pessoa tem e eu não tenho. Só que a pessoa que tem acha que a felicidade está em ter aquilo, né? Em consumir aquilo. E parece que todo mundo à nossa volta tem. E a gente é frustrado porque a gente não tem o que a gente não precisa. E é assim, é errado querer ou ter essas coisas? Errado em si não é. Só que você vai ser mais feliz se você não quiser. É meio frustrante você ver todo mundo na sua rede social que tem foto na Torre Eiffel. Deve ser bem legal ir lá na França e tirar uma foto da Torre Eiffel. Eu acho que muita gente vai só pra tirar a bendita foto na frente da torre iluminada. É mais legal, né? Mas assim, gera uma frustração em mim. Eu não tenho nenhuma perspectiva de que um dia eu vá. Se eu achar que a minha vida, a minha felicidade está concentrada em
no dia que eu vou realizar o sonho de tirar uma foto na frente da Torre Eiffel pra fazer inveja pras outras pessoas da minha rede social, eu vou viver frustrado sem necessidade. Porque eu tenho tudo pra ser feliz sem ir pra Torre Eiffel, né? Essa é a parada. Eu tenho, graças a Deus, eu tenho um calçado, mais de um. Eu tenho um calçado específico para correr. Eu tenho um calçado, é muito privilégio. Eu tenho um calçado específico para ir na academia, eu tenho até mais calçados do que eu preciso. Eu devia viver envergonhado da quantidade de calçado que eu tenho em vez de querer mais um. Eu acho que esse lance do contentamento passa por isso, né? A gente se perceber privilegiado em muitos sentidos. Quando a gente fala, às vezes, de riqueza, a gente está falando do nosso ponto de vista de riqueza. Mas se a gente pega um ponto de vista de uma pessoa muito pobre, nós somos muito ricos já. Não, a gente tá muito acima da média do brasileiro médio. Não precisa nem ser do Brasil inteiro, né? Se você fala daqui de São Paulo, você se afasta um pouquinho dos centros urbanos, assim, do centro de São Paulo, não centro, mas, né, deu pra entender. Isso já é outra realidade. Nós temos recursos, nós temos... A gente tem esgoto, a gente tem água encanada. A gente não tem preocupação se a gente não vai comer depois da noite. Então, assim, tem coisas assim absurdas realmente. E esse sistema que a gente vive, ele é nocivo nesse sentido. Porque ele joga dentro da gente esse jogo do desejo, né? Você precisa ter isso, né? Você precisa ter isso. Transforma em necessidade coisas que são completamente supérfluas. Cria necessidade, né? Desenvolve necessidades dentro da gente, né? Obsessões. E essa lógica do consumo, ela não tem limites, né? Ela invade relacionamentos. Ela invade a própria igreja cheia dela, né? Muito. Então, é difícil a gente parar, às vezes, para fazer essas pequenas análises. E eu acho que essa reflexão que pessoas que têm muita consciência e conseguem viver assim, são pessoas que chamam a atenção do mundo que a gente vive. A gente falou do Pepe Mujica e do Bergoglio, né? O Papa. Esse Papa não existe, né? Não, ele foi Papa no céu, emérito. tá lá. Papa jubilado. Então, e aí o que acontece? Você olha para exemplos assim e você fala assim, e você destaca por quê? Porque são pessoas que fizeram algo extraordinário vivendo o ordinário, na verdade. O contentamento com o ordinário, né? Com você entender que, tipo assim, existem no nosso coração desejos, né? Fontes de desejos que eles se entorpecem com o sistema que a gente vive, que é extremamente tóxico. Então, na tradição bíblica, o coração ele é não só a fonte das emoções, mas de toda a razão e do desejo, né? Então, por isso que a gente vai ler na Bíblia que o coração do homem é enganoso e tudo mais, porque a gente lida com essas tentações todos os dias, né? Todos os dias a gente está sendo provado. Por isso que a gente senta aqui para falar de humildade e frugalidade, a gente fica desesperado, porque isso mexe com o nosso deusinho interior, né? A nossa vontade de consumir. A gente olha e a gente quer... E aí, se você... É quase que o estraga prazeres a gente perguntar assim, você precisa disso? E você vai dizer que não, é para a maioria das coisas que você quer comprar, para a maioria das coisas que você tem. E isso mexe muito com a gente, muito com a gente. A reflexão da frugalidade, ela é um tapa na nossa cara. Enquanto você estava falando, eu estava pensando aqui uma coisa, que na Bíblia Sagrada, no roteiro do Antigo para o Novo Testamento, ela faz um percurso interessante falando a respeito de posse, né, de bens, não dinheiro, papel, mas de bens. Porque no início do texto sagrado, você possuir terras, possuir camelos, era um sinal de que a bênção de Deus estava sobre você. Inclusive, quando Deus ele chama Abraão era um homem rico, e aí depois ele faz aquele caminho e tudo mais, de ser um sujeito vagando pelo mundo e tudo mais, mas depois ele começa de novo a enriquecer. Quando o texto sagrado fala, por exemplo, da história de Jacó ele volta da casa de Labão, rico também, que mostra uma bênção de Deus sobre a vida dele. Inclusive, uma forma dele tranquilizar o coração do irmão é justamente ele abrir mão do que tem e entregar pro irmão. Ele já chega comprando a paz, né? Ele chega comprando a paz. Tava com medo, né? Tava com medo aqui, ó. Você viu nos pastos aí o rebanho? O José é vendido como escravo, mas sendo vendido como escravo, ele se torna governador do Egito. Fica rico. Então, sempre que você olha para o Antigo Testamento, existe uma lógica de que os homens que estiveram com Deus, as pessoas que andaram com Deus, enriqueceram. Então, quem andou com Deus foi Davi.
Quem andou com Deus, por exemplo, foi Salomão até um determinado ponto da vida, né? Então, de alguma forma, a riqueza tem a ver com uma bênção espiritual. Isso existe dentro do imaginário bíblico, especialmente no Antigo Testamento. Inclusive, ser salvo no Antigo Testamento, a palavra salvação aparece pouco, mas essa ideia de você ser conduzido por Deus é você ter uma terra onde mana leite e mel, uma terra fértil, uma terra próspera, uma terra boa. Então isso também tem a ver com riqueza. Promessas que são ditas por Deus para eles são isso, onde você colocar a planta dos seus pés, você possuirá, né? Perfeito. Nasceu, é de posse da terra de- e tudo mais. Quando você entra no Novo Testamento, aí muda um pouco da figura, porque o Novo Testamento começa com Jesus. E se você for ler Jesus a partir de Lucas, então aí muda muito. Porque Jesus Cristo ele já aparece com um pessimismo muito grande relacionado ao amor ao dinheiro, não um pessimismo com o dinheiro, mas um pessimismo em relação ao amor ao dinheiro e o pessimismo em relação à riqueza. E para as pessoas que estão ao redor de Jesus, isso gera um grande estranhamento. Porque como é que Jesus diz que o rico ainda tem que fazer algo para entrar no reino dos céus? Porque na cabeça deles, o rico já está no reino dos céus. Ele não Porque fala só isso, ele fala que é mais fácil passar um camelo no fundo da agulha, assim, tipo, então eles falam, mas então quem que vai? Então quem é que vai? A grande pergunta é essa. Se tem Não vai, alguém... não vai subir ninguém. Se tem alguém que está sendo abençoado por Deus, é o rico. Então, se o rico não entra nesse reino, quem é que entra? Então, Jesus ele começa a fazer uma inversão desse sistema religioso. Religioso, não, acho que no Antigo Testamento não dá para falar muito de religião, mas desse sistema de crença. Esse jeitão de Deus funcionar, entre aspas, assim, né? Isso vai sendo transformado. E quando chega no Novo Testamento, vai ficando claro o quê? Que essa salvação proposta por Deus não tem a ver com a terra. Essa é a grande mudança. Quando você pensa que salvação tem a ver com você ser destinado a um lugar muito bom para viver, você e sua descendência, então o assunto espiritual de salvação, a primazia dele é você ter bênçãos materiais. Agora, quando a salvação começa a ser uma reflexão sobre o reino de Deus, e uma lógica de vida do reino, uma nova ética do reino, um novo rei desse reino, e um reino inclusive que não tem terra, um reino que não se estabelece em um lugar na história, mas é um reino que está no meio de vós, entre vós. Essa inversão a respeito da espiritualidade, da salvação e do que significa ter Deus consigo, gera também uma inversão sobre a importância do dinheiro e da posse dentro da espiritualidade. Agora, ao invés de ser bem-aventurado aquele que tem, é bem-aventurado aquele que doa. E todos os movimentos de Jesus, sem exceção, de pessoas que se aproximaram dele, sempre foi o movimento de despojar e não o movimento de possuir. É o Zaqueu que paga 4 vezes, que vai entregar agora 4 vezes mais do que roubou, se roubou de alguém. É o sujeito rico que, se quiser ser salvo, vai precisar vender tudo e dar para os pobres. Sempre existe esse movimento de, inclusive se você for pobre, eu não tenho nada para dar, então negue a sua própria vida, porque se você negar, você... Então é sempre o movimento de despojar-se. É a viúva que deu tudo que tinha. A viúva que deu tudo. Então o movimento de Jesus nunca é o movimento de adquirir, nunca é o movimento de obter. Agora, por ser mais espiritual, então Deus me concedeu uma bênção. Inclusive, fica a dica, né? Os testemunhos dos que obtiveram. Esse testemunho não está nas páginas do Novo Testamento. Sempre que uma pessoa se aproxima de Jesus, ela entrega alguma coisa. Ela não obtém alguma coisa. Então essa inversão de lógica foi sendo feita ao longo da Bíblia. Nossa, nunca chegou um testemunho. Eu quero dar uma benção aqui que eu recebi, que eu tinha um emprego, eu saí pra ganhar 10 vezes menos. Aleluia, glória a Deus, que agora eu vou poder... Né? Nossa, eu tinha um carro importado, mas eu sonegava imposto. Aí eu vendi esse carro importado, que tem meus impostos. Agora eu tô com um carrinho humilde, usado. Ninguém dá glória a Deus. Ninguém é abençoado. Né? As narrativas, Assim. inclusive, que tem a ver com dinheiro, são narrativas meio violentas, né? Você pega Ananias e Safira que mentem sobre quanto estão doando pra igreja e são fulminados, né? Então, mas isso é muito maneiro, porque quando Jesus faz esses apelos, ou quando o Zaqueu faz, ou quando a viúva, não é um movimento de desprendimento doloroso. Não é um desprendimento que Zaqueu saiu
putz, e agora eu vou ter que devolver 4 vezes mais, o que eu vou fazer? Aliás, Não é. nem foi sugerido a ele, né? Então, foi no texto bíblico, não. voluntariamente, né? Voluntariamente ele, Né? A gente, assim, o que eu insisto é que o apelo é para uma vida que é melhor tendo menos. Eu até postei essa semana um texto, eu fiz aniversário esse mês e eu criei o hábito de, no mês do meu aniversário, eu ler Eclesiastes. Porque é o melhor livro pra me dar uns tapas na cara. Você quer ficar triste no mês do seu aniversário. Exato. E aí tem lá... Ele já nem liga pro aniversário dele. Aí ele tem lá um texto, Mas ele quer ficar depressivo. Eclesiastes, que aí o Salomão, ou seja lá quem escreveu, falou assim, é melhor ter pouco em paz do que ter muito trabalhando demais. Então eu acho isso tá no Antigo Testamento. Não é um... o que ele tá falando inclusive, tá lendo 10? O que ele tá falando... Oi, eu vou me retirar. Esse assunto é muito pesado. No Antigo Testamento, o que ele tá falando é... Você vai ser próspero, você vai ser feliz quando você aprender a ter pouco, trabalhando pouco, viver com o necessário. Porque eu já tive muito, muito, e não tá ali a felicidade. Então, assim, não era um segredo. Então, mas eu concordo com você. E não é um mas que eu quero dizer, é um complemento. E o caminho de Jesus, eu creio que é esse aí. É o caminho de remoldar o desejo. Não é sobre você se sacrificar de ficar sem o dinheiro. É de você perceber que a vida não tá aí. E aí Deus, ele reconfigura o teu desejo, ele remaneja o teu desejo. E aí o teu desejo, quando ele tá, por exemplo, em desfrutar da tua vida com a tua família, cara... É muito engraçado isso, mas a melhor parte do meu dia é chegar em casa. Sempre. Eu sempre chego em casa bem. Sempre. O dia pode ter sido, assim, insuportável. Eu chego em casa bem. Porque o Bento, ele levanta com a cara de dorminhoco. O Bento é meu cachorro. Levanta com a cara de dorminhoco, assim, começa a abanar o rabo. Aí a Rafa vem lá do quarto e aí ela vem e faz sempre alguma gracinha. Ou ela imita o Bento, alguma coisa assim. E parece que todo o mais é bobeira, assim. Porque cheguei. Então... Quem é que coloca isso, né? A ponto de todo o mais ser bobeira, porque a família é algo, traz uma felicidade, uma alegria absurda. É uma transformação do desejo. Porque existem muitas pessoas que abrem mão da família em prol do dinheiro. Por que essas pessoas fazem isso? Porque o desejo não foi transformado. Isso não é no Lucas, é em todo aquele que é seguidor de Cristo Jesus. O desejo, ele é redimido. E aí nossa, Nani, esse exemplo é muito bom. Por quê? De onde ele vem essa fala? De um sujeito rico. Isso é muito legal, porque é muito fácil, né? Muito fácil não, entre muitas aspas é muito fácil. Mas alguém que nunca foi rico, é fácil dizer assim, não quero ser rico. Até porque é quase um negócio assim, se eu quisesse eu seria, mas como eu não quero, eu acho até errado, né? Então, agora o sujeito que é rico, dizer assim, olha, é melhor você trabalhar equilibradamente, viver equilibradamente, é mais satisfatório do que outra coisa. Isso é muito legal, né? Ouvir isso na boca de alguém que não fez esse caminho. Sim. E a gente tem os exemplos do Papa e do Pepe e Papa Pepe e de outros, da Madre Teresa, do Gandhi. Sim, eles chamam a atenção por causa disso. O Papa, ele estava na instituição mais religiosa mais rica e poderosa. Ele poderia usar o trono de ouro, mas ele quis um trono de madeira, porque eu não preciso dar exemplo, né? O Pepe Mujica era presidente do Uruguai, que não é o maior país, mas é um importante país, uma importante economia, e vivia num sítiozinho lá, criando as galinhas dele, e falava, eu não preciso mais do que isso, né? A gente não precisa. Se todo mundo tivesse essa consciência, é aquilo que a Deia lembrou bem, e também já foi citado aqui, a gente vive uma crise de econômica e de consumo e de falta, porque muita gente tem excesso e não se importa em ter. Sim. Né? É escandaloso quando a gente vê alguém que fala, não, eu fui no restaurante, não, aquele restaurante, o prato é 7 mil reais aqui, um prato que tem um pedacinho de carne, porque foi um chefe que fez. Isso tinha que ser ofensivo, sabe? A gente tinha que ficar escandalizado quando alguém usa um sapato que custa 30 mil reais e poderia calçar metade da população de um país, né? A gente tinha que ficar escandalizado, mas não, a gente quer aquilo, né? Cria um desejo na gente. É o efeito contrário. Né? E nem é um tênis. Outro dia a Balenciaga lançou um tênis arregaçado, sujo, que custava uma bica de dinheiro, e aí cria um desejo. Balenciaga é o maior estudo antropológico. Eu tenho certeza, a reunião deles é assim, vamos ver até onde as pessoas são capazes. Não é possível que eles vão acreditar, né? Pra mim, assim, sabe assim, uma coisa? Porque vocês falando,
sempre quando me vem esse assunto, a gente brinca com isso, mas a gente foi ensinado a viver nos extremos, né? Então é assim, a gente não foi ensinado ao equilíbrio. Por exemplo, o dinheiro, ele é como se fosse assim, uma coisa muito ruim. Ao mesmo tempo que é muito bom, ele é muito ruim, sabe? É sempre uma coisa assim, é muito ruim ter dinheiro, tipo assim, ou então é muito bom. E a gente não foi ensinado do propósito de ter, né? E eu não quero cometer, como eu falei, não quero cometer nenhuma hipocrisia nem nada, mas assim, voltando numa questão de consciência, propósito e ação, né? Essas 3 palavras. Mas eu acho que é isso, a gente vive desde pequeno, nós somos ensinados que para você subir na vida, você tem que ter. Você tem que ter, porque é o status, é isso que vai te fazer chegar lá. E de fato, se você não tem um diploma, se você não tem isso, é muito difícil você subir, porque a gente foi moldado numa questão de escassez. Os nossos pais tiveram muito uma questão de escassez, então isso vai passando. Só que ao mesmo tempo você vai vendo muita guerra, muito isso. Então é o lado ruim do dinheiro. Então ter dinheiro é ruim, quem tem dinheiro é ruim, é tudo muito ruim. E aí você esquece também do propósito nesse modelo que a gente vive hoje, que o dinheiro ele pode ser bom para isso quando ele é atuado com generosidade. Então eu acho que o caminho que eu penso é, assim, o dinheiro não é bom e nem é ruim. É o destino que você dá pra ele quando você tem consciência da sociedade que você vive. E aí eu sei que é uma questão do ego nosso, de tipo, putz, mas eu queria uma bolsa tal, eu queria... Mas o que mais você está fazendo, sabe? Acho que também não é só isso, mas o que mais você está fazendo com o seu dinheiro? Então, esse assunto todo perpassa por mim e eu acho que eu não sou exemplo de tudo, mas o que eu tenho tentado alcançar é esse equilíbrio de consciência, propósito e ação. Consciência, propósito e ação. E com certeza é uma coisa do ego nosso, porque a gente quer ter, né? E por mim, por a gente, que a gente deveria exterminar todas as redes sociais, porque é isso. É uma luta no passado constante. a gente tinha as revistas, né, que a gente ficava vendo lá, nossa, a casa incrível da Caras e tal. Só que agora nós somos bombardeados o tempo todo. Eu não tenho Então a nem gente descanso. vive essa lógica desde quando a gente nasceu. E isso só tá perpetuando mais. Tem um livro, né? tem um livro do James Smith, chama Você é Aquilo que Você Ama. Ele é muito bom. E ele fala sobre liturgias ocultas. Ele usa essa expressão, que é uma expressão que fala justamente sobre isso. A gente vive sendo provocado, né, por essas liturgias ocultas, que são esses... É o algoritmo, né, é o celular, hoje que é muito mais intenso. E que isso sempre existiu. Só que hoje a gente é muito mais forte porque a gente carrega a placa de publicidade junto com a gente carrega a propaganda para onde a gente vai, né? E a gente é bombardeado desde a hora que a gente acorda até a hora de a gente dormir. A gente acorda e a primeira coisa que a gente mexe é o celular. Então o nosso imprinting de manhã, a primeira coisa que a gente vê é o celular, é a propaganda, é o consumo, é a comparação, né? Então os nossos sentidos estão escravizados pelos desejos que são provocados no nosso coração, todos os nossos sentidos. Quando se fala de sim, ter uma vida com sentido, com propósito, é uma vida em que as expressões físicas que a gente tem, os 5 sentidos, elas expressam algo de fato valoroso, que tenha significado, que tenha sentido para o olho, para a mão, para o toque. E quando eu vejo, por exemplo, Jesus ensinando no texto de Mateus 6, quando eu falei que o tesouro na terra, tesouro no céu, ele usa a expressão de um sentido que para os judeus significava generosidade, que é o olho bom. Ele fala que quem tem um olho bom, né, enche o seu corpo de luz e quão grandes são essa luz dentro dele, né? Mas quem tem um olho mau enche o seu corpo de trevas, né? Enche todos os seus sentidos físicos de trevas. Então, por isso, essa expressão olho bom quer dizer que você é uma pessoa generosa. O olho bom é uma pessoa que consegue enxergar contentamento, beleza em coisas frugais, coisas simples, né? Eu enxergo, eu sinto, e a partir do que eu vejo, eu sinto, a partir do que eu vejo, eu tenho um propósito, uma ação. Então, Jesus via as multidões e se compadecia delas, né? Jesus via o enfermo e curava. Jesus via o escravo e libertava, o escravo da sua condição existencial, que é, no caso, que a gente vive hoje. Um olho mau é o cara que não é generoso, é o cara que se aprisionou nos seus próprios desejos, na sua própria insanidade. Então, qual é o perigo disso? É quando a gente se torna refém bota todos os nossos sentidos reféns de um sentido, que é o sentido de ter, de possuir.
enquanto o reino não é sobre ter nem possuir, o reino é sobre tempo no espaço, né? A primeira coisa que Deus santifica no universo é o espaço, né? Ele chama de santo, ele chama a palavra kadosh, né? Que é a mesma palavra santo para Deus, é a que ele chama para o tempo. E santificou aquele dia e descansou. O tempo é a primeira coisa santa no universo. Então, o tempo, como que você vive o tempo? Você vive com seus sentidos, com graça, com um olho bom, né? Com generosidade. Então, essa pedagogia me levou ao Salmo 115, que eu vejo esse salmo de louvor a Deus dizendo uma coisa muito interessante. Ele fala assim, ó: por que as outras nações perguntam onde está o Deus de vocês? Nós respondemos: nosso Deus está no céu, ele faz tudo o que quer. Os deuses das outras nações, agora é importante, eles são de prata, de ouro, são feitos por seres humanos, eles têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm nariz, mas não cheiram, têm mãos, mas não podem pegar, têm pés, mas não andam, e da garganta deles não sai nenhum som, que fiquem iguais a esses ídolos, aqueles que os fazem e os que confiam neles. Então, quando eu vejo hoje a nossa sociedade nesse exagero, eu vejo a gente colocando ídolos nesses lugares, assim, que fazem com que aquilo que a gente é intuído a amar na nossa sociedade se torne ídolos que não têm boca, mas não falam nada que serve que faz sentido. Eles têm olhos, mas os olhos são maus. Eles têm braços, mas eles não tocam, não abraçam, né? Eles têm ouvidos, mas a gente não é capaz de escutar mais o outro. Então o que acontece? Nós estamos nos tornando iguais às coisas que a gente está intuídos a amar e a gostar e a desejar. Nós vamos nos tornando iguais a esses pequenos ídolos. Esse é o problema, que eu acho que faz muito sentido com a fala que o Hernani está dizendo. Quando a gente começa a viver desse jeito, a gente vive mal, a gente vive igual esses bonecos aqui, igual esses bebê reborn aqui, que tem boca e não fala. Não vamos falar sobre esse tema, por gentileza. Tema sensível. Esse Tema sensível. Mas é também isso, é uma sociedade de consumo adoecida, em que ela começa a olhar para coisas inanimadas, de fruto, objetos de desejo, e as pessoas começam a se relacionar com elas e se tornar como elas. Coisas inanimadas, sem sentido e sem propósito na existência. Então, o nosso Deus fala com a gente, ele ouve, ele toca, ele olha, ele abraça, ele vê, né? Tem uma canção que é baseado nessa dinâmica do Velho Testamento, que o Leonardo Gonçalves escreveu, que é Deus sabe, Deus ouve e Deus vê, né? E isso é muito interessante na caminhada de quem anda com Deus, né? Então, essa vida é uma vida melhor de se viver. É uma vida com sentidos, com propósito, né? Nós precisamos aprender a viver essa vida frugal, que exalta os sentidos de maneira plena em cada um deles, né? Eu tenho um olho bom, eu toco, eu ouço, eu falo coisas que fazem sentido. É o resgate da essência, É o resgate da nossa humanidade criada por Deus no Éden, né? O santo é o momento, é o kairos com Deus. É a viração do dia, é o ouvir, é o tocar, é o sentir, né? O santo, o precioso, o sagrado, é a relação. Eu acho que por isso também que a gente vê hoje na sociedade essa busca é muito grande pelo... Não de tudo, mas assim, que eu vejo uma parte, e aí eu não tô aqui para falar o quanto as pessoas, né, o que é certo e o que é errado, mas o que eu vejo hoje é essa busca das pessoas, por exemplo, pelo essencialismo, pelo estoicismo, sabe? Essas coisas que de fato nos tiram desse modo, desse piloto automático, né, de ter, e fala assim, putz, tem alguma coisa errada aqui, alguma coisa tá dando muito errada, né? Onde eu volto para um equilíbrio? Porque eu acho que é isso, a gente é muito moldado para os extremos, ou não tem nada ou tem tudo, sabe? A gente não consegue achar um meio termo disso. E aí as consequências estão no que a gente tá vendo hoje, né? De eu busquei tanto ter, me falaram que o ter era o certo, e eu esqueci do meu ser. Ou quando eu consigo, né? eu chego lá e falo, poxa, Tipo, não era é isso aqui, né? É bem aquilo, sabe aquela... Não tinha uma propaganda, sei lá, que a pessoa ia, subia super montanha, você chegava lá, tá bom, vamos descer? Tipo, demorou 4 horas, né? Tipo assim, não ficou nem um segundo, tipo, vamos descer? Porque eu acho que é isso, no meio do caminho a gente não foi ensinado a ser, é como que se o nosso ser não fosse suficiente, porque não é na sociedade. Quando a gente vê, por exemplo, coisas que acontecem, violências psicológicas como racismo, como bullying, essas coisas, o humano falando para outro humano que você não vale. O que você não vale. Então é sempre, né, o ter.
E eu vejo que agora a gente tá chegando... Todo mundo percebeu agora que só, tipo, o ter não é o que vai resolver tudo, né? Porque a gente foi pro esse extremo. Então, eu acho que há agora um resgate, né, vamos dizer assim, dessa, tipo, isso aqui também não é um modelo que tá dando super certo. Vê a quantidade de problema psicológico, psiquiátrico, de todas as coisas que a gente também se foi levando no meio do caminho. É que a gente, às vezes, uma questão muito importante que eu acredito que a gente tem a fé, né? E eu acho que quando a gente tá muito em contato com isso, é algo que às vezes nos para e fala, opa, você tá esquecendo da sua essência, volta um pouquinho, para um pouquinho. Eu acho que esse é um ponto que nos ajuda, pelo menos me ajuda. E eu acho que ajuda muitas pessoas. Porque eu vejo que as pessoas que não têm fé, que não acreditam, elas... É como que elas não tivessem pra onde voltar. É assim... Não sei, eu não tenho pra onde voltar, é um pouco perdido. E aí eu acho que isso é um reflexo também do que a gente tem na sociedade, elas não têm pra onde voltar. Porque nas igrejas também estão falando que eu tenho que ter. Então, mas Veja isso hoje é esse importante movimento, né, que pensar. a gente tem. A igreja hoje, ou pra gente, cada um tem a sua história, né? Mas a igreja, a pessoa que tá nessa situação lá, olha pra igreja e ela vê esse lugar de contracultura do consumo. De olhar e falar, pô, eu cheguei aqui, não é isso. E ela vai lembrar da igreja como, não, mas a igreja é um lugar onde ter não é o principal, eu vou lá. Eu tenho minhas dúvidas se a igreja hoje se coloca como um lugar onde esse discurso ou essa bandeira é destacada, sabe? Talvez por isso que o Papa Francisco, por exemplo, tenha tantos simpatizantes de fora da igreja e até resistência das pessoas de dentro da igreja, né? A gente viu ateu lamentando a morte do Francisco enquanto tinha perfil católico em rede social que nem nota publicou. Será que também a igreja como porta-voz dessa mensagem também não falhou? E aí falando do nosso lugar, nem pensando nos católicos, enfim, aí criou-se uma estrutura bizarra de riqueza, né? Mas eu também vejo no discurso evangélico pouco destaque para essa virtude. A virtude da simplicidade não é uma bandeira que eu vejo destacada no discurso evangélico. E dependendo da corrente de teologia da prosperidade, por exemplo, ela é até sinal de problemas, né? O encosto que tá na sua vida, que você não tá conseguindo prosperar, né? A prosperidade volta para aquele discurso do Antigo Testamento que o Lucas falou no começo. Sinal da bênção vai ser o quanto você é próspero, o quanto você consegue acumular. Mas eu acho que a gente pode, sim, ou a gente devia sim ser esse lugar onde as pessoas vão encontrar alternativa para isso. Eu tava lendo uma matéria essa semana de que a geração mais jovem, não sei qual que é que a gente tá, vocês que são Z, Y, X, Gen Z, Indigo, sei lá. Indigo. Que eles não querem mais ser chefe. Você já viu isso? Assim, que essa geração não quer mais ser chefe. Eu não só li como é real. Né? E eu li isso e eu falei, caramba, deu um fio de esperança. De que, tipo assim, você não quer falar, não vale a pena ser chefe. Talvez porque os pais foram e eles perceberam que mas deu é porque a gente foi pro extremo. A liderança foi pro extremo, que foi de ter, e aquilo era tão importante que... Porque liderança, quando você vai ver a palavra liderança, é servir o outro. E quando você vai estudar, por exemplo, quando você tá na faculdade, quando você vai virar gestor, né, é muito mais a performance do lucro sobre tudo do que de fato servir. E não é que, nossa, ninguém tá falando que as empresas não têm que ter lucro, mas a pessoa, quando ela é líder, ela só é assim, você tem que trazer resultado. Uma meta financeira, né? Tipo, não é você se preocupar com a pessoa. E aí, por isso que você vê, por exemplo, pessoas muito ricas, tipo, muito depressivas, muito isso. Porque ela perdeu família nisso. Eu acho que o tema, ele não é tão básico como, tipo, larga tudo e... São tantas vertentes, assim... por exemplo, às vezes as pessoas vão pro trabalho como fuga do que, tipo, de vários problemas que tem em casa. Então, o problema nem em si é o trabalho, é o que coisa que passou em casa, que veio da infância. Sabe? Pra mim é um efeito dominó. Eu não consigo achar isso como, sabe assim, uma coisa... larga tudo e isso vai resolver todos os problemas do mundo, sabe? Eu percebo assim, é uma galera que não quer ser chefe, mas também tem ansiedade porque não pode postar a foto debaixo da torre. Uhum.
Isso é doído, porque geralmente quem ganha dinheiro pra ir pra debaixo da torre é o chefe. A gente geralmente Mas as fica... pessoas querem ir, elas não querem ser chefes, mas elas querem ganhar. Exato, e aí você gera uma crise, né? Que você tem sonhos assim... isso não é frugalidade, é isso que eu quero dizer. Isso vem de uma ideia de que o trabalho não me realiza, o trabalho não me dá propósito, o trabalho é exaustivo, eu não quero isso pra minha vida. Eu quero a foto. Eu quero a foto só, né? E aí como é que eu chego a essa foto, né? E aí a questão é que é uma geração que sofre muito com ansiedade, com depressão. Eu acho que esse movimento dessa geração, de alguma forma, ele vai ser positivo. Em que sentido? As empresas vão ter que dar um jeito de entregar trabalhos dignos e que trabalhem com a ideia de propósito. As empresas vão ter que dar um jeito, porque essa geração é a que tem, né? Não dá pra... não existe outra, é essa turma que tá aí. E quem tá vai morrer, vai envelhecer. E quem tá vai morrer. Então, ou essa turma começa a trabalhar, ou a gente para de produzir. Então, essa turma vai... As empresas vão ter que se adaptar a isso, né? De alguma forma, isso pode gerar um bom movimento. Das empresas começarem a repensar a carga de trabalho. Isso eu tô falando, óbvio, de um recorte social... São Paulo, a galera que tá muito bem. Porque quem não tá nesse recorte, esquece. Essa Gen Z aí é uma meia dúzia, são 5 ou 6. A maioria das pessoas estão trabalhando porque tem que pôr dinheiro dentro de casa, tem que pagar as contas, etc. A gente tá falando desse recorte que talvez seja o recorte das pessoas que nos ouçam, inclusive. Mas eu acho que isso pode, de alguma forma, produzir alguma transformação no mundo empresarial. Não tô dizendo que eles são virtuosos, né? Porque essa geração dá bastante trabalho, eu trabalho com nova geração. Mas de alguma forma eles estão sinalizando uma coisa que a gente estava ignorando, né? O que eles estão dizendo com eu não quero trabalhar como os meus pais? O que eles estão dizendo com isso? Eu não quero dedicar todas as horas do meu dia nisso? Deus me livre viver a minha vida toda para ganhar um pouco mais de dinheiro e conquistar um pouco mais de poder? Deus me livre me dedicar só no trabalho e não ter tempo com a minha família e não viajar? Deus me livre adoecer por causa de trabalho? O que eles estão dizendo com essa rejeição? Então isso é positivo. Tem um monte de coisas negativas, mas tentando ser otimista, eu acho que é um caminho que a gente vai precisar pensar. A nossa geração também tá pensando isso. A gente Sim, tá pensando isso que eu ia falar. A gente precisa entender que assim, as gerações posteriores respondem a demandas, necessidades, faltas e traumas da geração anterior, né, com a relação com a geração anterior. Então a gente, na verdade, é o resultado de uma experiência relacional com a geração que veio antes da gente, né? Então acaba que quando se olha, vê e também, obviamente, somado isso ao fruto do tempo, né? Tipo, a gente tem hiperconexão, a gente tem, né, toda uma sociedade que mudou absurdamente em pouco tempo, do que os últimos 40 anos a evolução é muito maior do que nos últimos 100. Então, assim, a gente precisa... Nos últimos 1000. Então a gente precisa colocar tudo isso na soma também. Mas essa relação geracional, intergeracional, né, ela passa por esses traumas, por essas faltas, essa coisa de eu não vou repetir o que meu pai fez, ou eu repito sem perceber que estou fazendo. Não, no fim todos nós repetimos alguma coisa. Exatamente, Tem um pouco de preguiça no meio, tem tudo isso, né? Assim, Mimado. Quando a gente olha para as transições geracionais do passado, a gente vê os profetas daquela época, né? Tipo o Renato Russo da vida, falando coisas que são reais hoje, né? A música dele lá que fala que você diz que seus pais não entendem, mas você não entende seus pais, ela é válida para toda geração, toda transição geracional. A gente vai viver essa coisa, tipo assim, estou vivendo isso. A Elis Regina canta lá, né? Na canção Belchior, saudoso Belchior. Hã? É a música do Belchior, né? Ela canta a música do Belchior, né? Que é... Ainda somos os mesmos, né? E vivemos com os vivemos com os pais. nossos pais. Uma coisa também que eu tava pensando aqui, né? O que os nossos pais receberam de herança dos seus pais? O que nós receberemos de herança dos nossos pais? E o que é que nós deixaremos de herança para os nossos filhos? Pensando em posse mesmo. Percebe que é um mundo mais rico? Um mundo com menos... Os nossos filhos não passaram os perrengues que a gente passou. E eu não passei e não passarei os perrengues que os meus pais passaram. Essa estabilidade também, de alguma forma, não tô falando, óbvio, mais uma vez, falando de um recorte. Essa estabilidade, ela também gera um pouco menos de necessidade de conquistar, de fazer, de acontecer e tal. Porque existe uma mínima estrutura ali, né?
Eu lembro Tem um pouco de seguro, né? Tem um pouco de Tem a seguro. segurança ali. Me lembro da minha mãe contando histórias dela com 14, 15 anos, trabalhando fora de casa, e 80% do salário era da mãe dela. E aí a primeira geladeira da casa dela, da casa da mãe dela, ela que comprou e tal. E aí eu cresço com uma casa que, nunca nem pensei em não ter geladeira e tal. E aí depois eu fico pensando no meu filho. Provavelmente a faculdade dele, a gente, se Deus quiser, vai conseguir pagar. Os meus pais não conseguiam pagar a minha. Agora o meu filho já vai ter um plus. Vai ter a geladeira e a faculdade paga. E quando um morrer, vai ter o apartamento que ficou. Então é uma vida que vai se estabelecendo em um ambiente mais seguro. E que isso muda o comportamento também das pessoas, né? Mas isso aí gera um problema, porque se a gente estabelece de que por causa dessa estabilidade, né, nós temos menos motivos para não ser feliz, gera aquele discurso: mas você não sabe o que é passar necessidade, porque você é leite com pera e eu sou... Mas não tô falando de felicidade. Mas gera no fim menos das motivo contas... de buscar dinheiro. Então, mas cria um outro problema. Custo. Mas assim, ao mesmo tempo em que eu penso nisso, eu penso essa geração, que a nossa história talvez seja semelhante, né? Quando fala desses perrengues, a maioria das vezes eu sinto ou eu ouço não de um lugar de amargura, mas de um lugar de que, essa batalha foi vencida, conquista, de prazer, perfeito. De conquista. Então a gente não tinha quase nada, mas como a gente era feliz, era bom sentar no final da tarde e chupar uma laranja porque tinha conseguido comprar o saco de laranja, sabe? E você tá aí reclamando, tomando danoninho. Entendeu? Sim. A gente atrela essa facilidade, né, a esse acesso como sendo o resultado de um trabalho, óbvio que é um trabalho justo, mas como sendo um ambiente onde a gente deveria estar numa situação mais confortável e feliz, e não está. E aí gera esse paradoxo. Como é que você tá vivendo você tá indo na piscininha do clube e tá triste? Eu carregava, né, colhia maçã, sei lá, trabalhei no Laranjal. Eu colhia maçãs. O camponês de bom coração. Eu pegava as espigas que caíam na colheita, entendeu? Você não pode ter essa ansiedade. E olha que legal, mais uma vez, né, é a amostra de que a felicidade não tá nisso, cara. Então, exatamente. Então, assim, só que a gente precisa ter, porque outro dia eu ouvi essa frase de uma pessoa que eu gosto, mas assim, uma geração forte cria um país forte, que gera uma geração fraca, fraca gera um país fraco, que gera pessoas fortes, e esse ciclo que alimenta, tipo assim, a gente tá destruindo nós. E eu falo, cara, de que lugar que a pessoa fala isso, né? No que ela tá pensando quando ela fala isso? Tipo assim, a sua necessidade, você tá sofrendo, mas outras pessoas sofreram pra criar esse ambiente seu, de você, criança mimada, reclamando de alguma coisa, você tá destruindo o nosso país. E, cara, não sei se é justo essa lógica. Você escolheria... Eu acho que é um bom exemplo, assim, quando a pessoa levanta isso, assim, você escolheria ser feliz dentro desse ambiente de carência, ou você escolheria uma vida desgraçada dentro do ambiente de fartura? E vai ter um monte de gente que vai parar e pensar. Não vai? Vai. Então, Perfeito. a gente, nosso lugar de desejo tá no lugar... Assim, o nosso desejo está mirando o alvo errado. Inclusive, tem gente que vai pensar o seguinte: por que eu vou ser triste se eu vou ter fartura? Exato. Com certeza. Dá super. Eu não vou conseguir ser feliz se eu não tiver fartura. E o pior é que a gente é cheio de exemplos, né, sociais, de que, a felicidade não está relacionada à posse, né? A recurso. Né? A gente tá cheio de exemplos assim, né? Cheio, lotados. Mas a gente vive cada vez tanto uma mentira, que é uma mentira social, que as pessoas continuam ludibriadas, né? A gente olha o perfil do Instagram das outras pessoas e a gente acha que aquilo ali é a vida delas, que é a realidade. E eu falei esses dias, assim, dando uma aula sobre... A gente estava falando sobre santidade, e eu falei para as pessoas que a rede social ela é uma grande mentira. Ela é uma grande mentira. Não existe verdade ali. Em termos essenciais, não existe uma verdade ali. Né? Porque tudo que é uma meia-verdade, ou que é uma parte verdade, ela não é uma verdade completa, ela é uma mentira. Então a gente se ilude com isso, se iludibria que as pessoas, os influencers, os blogueiros, conseguem realmente ter aquilo ali é a vida deles. Eu consigo viver desse jeito, olha como eu sou feliz tendo isso, fazendo isso. E a gente é sempre esse lapso, né, de alguma coisa que ludibria a gente a querer chegar ali, a ter aquilo ali, né? A gente tem a famosa frase do Jean Baudrillard, que ele fala que nós temos desejos miméticos. Nós somos seres que têm desejos miméticos. A gente
Se a gente... O que é isso? A gente imita desejos. Se a gente pegasse um experimento, botasse um ser isolado das provocações de desejo, essa pessoa não teria desejo pelo essencial. Era o instinto nativo dele, sobreviver. Mas quando você é colocado dentro de um ambiente de muitas influências, você imita desejos. Dependendo da cultura onde você é colocada, dependendo do lugar onde você é colocado, você vai ter o tipo de desejo. Então, a gente estava conversando esses dias sobre a cultura oriental do passado, que é a mais recente que tinha a casamentos arranjados. As pessoas, nossa, imagina, coitado dessas mulheres. E aí um dos que era descendentes dessa cultura falou assim, coitada por quê? Tem muitas delas que ansiavam por isso. Era desejo delas, assim, não vejo a hora do meu pai, da minha mãe, da minha família escolher um bom marido pra mim. Isso era um desejo real delas, não que elas estavam sendo oprimidas. Era que, aliás, se você tirasse elas desse contexto e colocasse num contexto ocidental de escolha, elas iam ficar desesperadas. Porque elas nunca não cresceram sendo influenciadas por isso. Isso é uma loucura, né? Pra gente olhar do Ocidente, olhar e falar assim, não, com certeza há uma opressão. Se você provar a liberdade pra ela, você vai ver como ela vai mudar. Sim, se você tirar ela de uma influência aqui e colocar aqui por alguns, ela vai mudar porque nós temos desejos miméticos. A gente vai, conforme o ambiente que a gente está vivendo, né, vamos ao exemplo do nosso querido amigo aqui, que estava lá na Zona Leste, numa igreja menor. Eu era um pobre. Exatamente. Era só o irmãozinho da igreja. Exatamente. Que talvez o melhor recurso que tinha lá vinha do próprio pastor. E aí ele vem pra cá, o Morumbi, ele é um mero camponês colhendo maçãs. Entendeu? E ele vai ter outros desejos. Muito abençoado. É verdade. Mas... E ele vai estar tendo tentações, outros tipos de tentações. Caminhando para nossa conclusão e pegando isso que você estava falando, eu tava pensando assim, a gente começou conversando sobre 2 exemplos, né, que eram idosos e morreram. E que acabou. A gente é imitador e a gente vive num ambiente de influência, de rede social, de tudo. E a gente tá tendo agora, no nosso recorte temporal, a CPI, que eu ainda não entendi qual é a motivação dessa CPI, que tá chamando um monte de influencer. Que, tipo assim, eu não entendi, não é? Mais bad. Você faz uma propaganda. Um monte de influencer pra ir lá falar, e gente que zilhardária de dinheiro que não consegue viver com tudo que já tem e ainda ganha pra fazer propaganda de uma coisa que não só desgraça. Quem hoje a gente vê como, se a gente tivesse que mirar, a gente perdeu o Papa Francisco, perdemos o Pepe Mujica, e eu tô tentando pensar que eram 2 exemplos, pra mim, 2 pessoas que a gente podia mirar, o que a gente ainda pode, né, que a história deles tá aí, mas hoje, vivo, influenciando na rede social, no seu círculo, quem que a gente tem, né, de ídolo? Eu ia dizer que se tem, não tá na rede social. Se não tá, é um problema, né? Mas eu acho que é difícil posso fazer uma provocação? Pode. Eu posso ser meio ingênuo da minha parte. Mas assim, por que a gente precisa tanto buscar uma pessoa pra ser, sabe, essa figura? E a gente... Eu não tô falando que a gente tem que ser o herói da sociedade, mas por que a gente também precisa muito, tipo, olhar... Tá, tem uma pessoa, o padre Júlio Lancelotti. Sim, verdade. Mas assim... Parece que o Cita tempo algum pastor, todo... pelo amor de Deus. Vou citar Lucas Vieira. Vou citar o... Carlinhos? Não, gente. Antônio Carlos. Não, também não. Ele não. O Capelletti. Perfeito. O Capelletti, mas pra mim, eu acho ele é uma a referência. gente fica também buscando tanto que os outros sejam, e eu acho que agora é mais um momento de o que a gente pode ser, sabe? Pode parecer clichê, mas me parece um pouco que a gente quer buscar sempre que tem outras pessoas. E talvez precisam de mais pessoas, sabe? Assim, eu acho que a gente também pode buscar ser, sabe? Eu não sei, eu fico pensando um pouco nisso. Porque a gente se perde muito nessa busca dos heróis da sociedade que vão transformar tudo. Em tudo a gente busca isso. Sim, mas é que a gente tem um braço de alcance menor, né? Seja como Jesus. Essa é a meta. Em seus passos, o que faria Jesus? Eu tava ouvindo, não é pra provocar o Lucas não, tá? Mas eu tava ouvindo o podcast Neymar. Nossa. Que conta a história do... Cara, eu não ouvi acabamos a gravação desse podcast. O nome do podcast é Na Neymar. UOL, né? Conta a história do Neymar. E aí eu fico... Eu ouço e eu sempre... Eu vejo a influência que esse moleque tem, assim. Eu fico pensando... E é um cara que carrega Jesus na faixinha na cabeça lá. Não é um cara que não conhece. Puta, que baita oportunidade perdida de um cara que podia transformar uma geração. Se o Neymar fala assim, cara, eu não quero dinheiro, não é importante pra mim essa quantidade bizarra de dinheiro, mas ele faz um movimento absolutamente contrário, né? Um esportista que não liga pro esporte.
que gosta de dinheiro e que gera numa geração no mundo que quer ser igual a ele. E ser igual a ele não é ser alguma pessoa que não liga pro dinheiro, é ser uma pessoa que dane-se, eu quero mais dinheiro pros meus parceiros, nunca vou conseguir consumir todo esse tipo de dinheiro e eu quero mais. Sabe, eu ouço lamentando, porque eu infelizmente não tenho o alcance que o Neymar tem. Eu oro a Deus para que se eu tivesse essa coragem, porque é uma escolha de coragem, né? Mas eu acho que Você que está nos ouvindo, se quiser doar pra gente fazer links patrocinados pro Nani falar, Nani... Né? Mas não é uma gente pessoa que precisa gera. mesmo. Então, mas É eu fico um ídolo pensando geracional nisso, que poderia fazer essa escolha. Eu fico pensando nisso, que nem essa quantidade de dinheiro, ela é muito difícil de você... que esses caras ganham, é muito difícil você não ser contaminado por isso de alguma forma. Não, mas é por isso Você que é vê- milagre. Por isso que eu tô vendo, por exemplo, eu vejo assim, o Cristiano Ronaldo, ele é um cara, ele tem o maior número de seguidores do Instagram no mundo. Ele é o cara mais seguido no Instagram do mundo. Ele é um baita de um atleta, ele não abandonou, ele não trocou a esportividade dele por nada, né? Mas ele é um cara que também se rendeu ao dinheiro também, a isso, entendeu? E aí você vê, o cara fez o exame agora, o metabolismo dele tá 11 anos mais novo do que a idade dele. O cara tá com 40 anos e tá pensando em jogar mais 10. Então, assim, é um cara atleta, totalmente empenhado na sua carreira, mas que é totalmente rendido também ao desejo também de algumas coisas. Ele se renuncia por causa da carreira de atleta, porque a obsessão dele, na verdade, não é a obsessão do Neymar, né? É outro tipo de obsessão. Que acabou que essas obsessões carregam esse exagero da posse, né? Do ter, Não, e da exposição, né? Porque eu acho que é Isso. isso. As pessoas que de fato estão fazendo a diferença, elas estão tão preocupadas em fazer a diferença que elas falam, cara, entre fazer a diferença e fazer um vídeo no TikTok, talvez a gente tenha que aprender isso. Mas é uma nova geração, sabe? Em que toma um alcance que essas pessoas... Porque se você for pensar, eu sei que é muita gente com muito dinheiro, mas ainda assim... É 1%, sabe? De toda a pessoa. São os outliers, entendeu? Muita gente é a minoria, minoriasíssima. Exato. Né? É que ainda... Hoje, eu concordo com o Lucas, hoje a gente tem muito mais abundância do que antes. A quantidade de gente que hoje tem mais dinheiro é muito maior. E elas fizeram dinheiro num outro contexto, de uma outra forma e sem propósito. Foi ali na internet e é isso aí. Mas essas pessoas que estão fazendo... É que agora a gente tá num novo jeito de ser sociedade. Eu vou falar por mim, eu não consigo muito ainda entender essa sociedade que você precisa tudo botar na internet. E eu acho isso, talvez, sei lá, os nossos filhos, eles vão olhar e falar, pra quem que eles vão olhar e ver um exemplo Então, por legal, exemplo, sabe? Mas como que a gente coloca essas pessoas que entenderam o propósito e falaram assim... Cara, assim, eu tô ali fazendo um monte de coisa, eu não quero ver o TikTok, sabe? Isso é uma questão muito legal que você levantou agora, porque assim, que passa pela frugalidade, que é o lance de você também entender, por exemplo, propósito em algumas coisas. Eu tenho amigos, por exemplo, também colegas, pastores, que eles têm essa coisa de sai o hype, tem que postar alguma coisa. E eu fiquei me questionando esses dias, sabe? Falei assim, por que eu preciso postar sobre isso? Por que eu preciso escrever sobre isso? Por que a minha profissão, a minha vocação hoje, na sociedade que eu vivo, me exige isso? Né? Eu não quero falar sobre isso na internet. Eu não quero falar sobre esse assunto na internet. Isso tá errado eu me posicionar assim, porque você vê esses caras, eu fico me perguntando assim, qual é o ponto, o limiar, a fronteira entre vaidade, né, engajamento e relevância de influência, para ser uma referência? Qual é o ponto? Qual é o limite? Qual é a diferença entre os dois? Eu não consigo enxergar hoje. E eu tô falando isso não de crítica. Não é uma crítica, é uma análise sincera de que eu não consigo enxergar esses textos que saem na esfera do hype, né? No time do hype. Porque isso era uma coisa que eu olhando pra história, eu vi o seguinte. O pastor super engajado do passado, longe da hiperconexão, década de 90, o super engajado, ele usava o púlpito de domingo para poder falar sobre os assuntos relacionando com a Bíblia. Ele usava o púlpito bem, era o cara, o pastorzão conectado, assim, ligado, usava os assuntos do cotidiano para falar, linkava com a Bíblia e trazia prática. E dava tempo de sobra dele fazer isso, porque talvez no mês tinha uma grande notícia para ele poder fazer, ele podia até fazer uma série se ele quisesse, o domingo inteiro. Hoje, nós não temos mais isso. Uma semana... Não dá tempo de chegar no domingo. Não dá tempo de chegar no domingo. Você tem 1 bilhão de notícias em 2 dias. E aí você tem 5 textos para ser postados, porque você precisa postar, porque você precisa falar. Agora, assim, a minha pergunta sincera existe realmente uma legitimidade
em se inscrever, sobretudo, né, como pastoral, para uma comunidade que está falando contra um sistema de consumo, contra a vaidade. Porque assim, o quanto disso mexe com a gente, o quanto o engajamento que eu quero ter, as curtidas que eu tô buscando, os likes que eu quero, ou o quanto eu me acho um influenciador para longe da minha comunidade presencial na internet, tem relevância e tem legitimidade. É vaidade, meu amigo. Tudo é vaidade. Então, eu tô respondendo agora, eu tô vendo, tudo é vaidade. Mas deixa eu fazer um contraponto a isso. Gosto disso, gosto. Porque assim, dentro do ambiente internet, tem muitas vozes falando lá. Por que não também uma voz de lucidez? E aí eu não tô falando a respeito da pessoa que quer navegar em todos os hypes pra ficar, né, tal. Ok, tem essa pessoa. Tem o Léo Dias, né, o gospel. Mas também tem a pessoa que compreendeu aquilo como uma vocação mesmo. Eu sou um teólogo público, né, para além da minha comunidade de fé. Assim como existe um intelectual público, também tem um intelectual público que é um teólogo público. Que ele vai trazer o olhar da espiritualidade sobre o cotidiano. Aí eu acho que a questão então quais são os temas que ele vai entrar? Quais são as conversas que ele vai ter? Ele precisa se colocar como especialista de todas as coisas? Ele é? Isso eu ia perguntar. O que ele ganha com isso? Como se identifica assim, que eu tenho esse cajado? Não, entendeu? Mas eu acho que isso não tem que ser obrigatório também, mas aí, sabe? qual que tem que ser algo com um propósito muito claro. Porque a minha questão é assim, né? A gente fica muito crítico, porque aparentemente esse movimento ele é sempre um movimento de ganância. Sempre um movimento de querer ter mais capital. O capital da internet é o like, o seguidor e tal. Então sempre parece um movimento ganancioso. Mas há pouco tempo eu conversei com uma pessoa que ela trabalha nessa área de mídia digital e tudo mais, e ela falou isso pra mim. Cara, você já parou pra pensar que a partir da internet você entra em lugares que você provavelmente não entraria? E dependendo de como você conduz assuntos, você fura uma bolha e traz uma visão espiritual sobre algo que a pessoa só ouviu o Léo Dias falar, sei lá. Correto. E aí mexeu um pouco com a minha cabeça assim, cara, é verdade. Hoje, por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu hoje. A Rafa tem uma estagiária, e a estagiária dela não é crente. Inclusive, eu acho que a estagiária dela não me segue no Instagram. Acho que segue a Rafa. E a Rafa começou a repostar alguns vídeos meus. E hoje a Rafa chegou e me falou assim, minha estagiária que não é crente falou que tem gostado muito dos seus vídeos. E esse rapaz de comunicação, ele me falou assim, você já pensou que a mídia social pode ser também um caminho de evangelização? Então são coisas que eu nunca tinha pensado. Eu pensava mais nesse campo como você, tipo, esse rebanho Deus não me deu. Essas pessoas não são minhas ovelhas. Então eu não preciso dizer nada a elas. Eu preciso dizer as ovelhas que Deus me deu. Mas depois eu pensei, e se essa relação na internet não for pastoral? Essa relação for a partir da ideia de um teólogo público, de alguém que tem algo a dizer sobre a sociedade, alguém que tem algo a dizer às pessoas do seu tempo, que inclusive não são cristãs, ou podem ser sim ou não. E se essa relação for para além da pastoral e entrar dentro dessa lógica da reflexão do teólogo público? E mais, e se esse posicionamento promove paz? Ou estabelece trincheiras de guerra. Mas eu acho que isso é um excelente tema para um programa exclusivo. eu posso Guarda esse, segura esse. Só falar um negócio sobre o Neymar que você falou? Pode, defende primeiro, o Neymar. Assim, ele jogou 15 minutos e jogou mais. Nossa, vamos encerrar esse programa. Acho que já deu, né? Deu. Ele tava falando tão bonito, lançou uma candidatura de pastor influencer, online. Influencer gospel. De paz, de... Mas o bebê reborn do... Nossa, meu Deus. Não, é que eu pensei uma coisa que sobre o Neymar, né? Do que você tava falando, não só sobre ele. Mas essa reflexão que você fez, Nani, de tipo, imagina se esse cara tivesse feito algo para além de querer a grana e tal. Exige, eu acho que um passo anterior, que os cristãos, em tese, assim, pelo menos a teoria, a gente tem. Que é pensar no todo. Eu não penso que os influenciadores, ou o Neymar, ou o Cristiano Ronaldo, sei lá, estão pensando em que bem eles estão produzindo para o mundo. Essa reflexão é uma reflexão que vem da espiritualidade. Vem também, óbvio, da política. Um político pode pensar nisso sem ser um sujeito cristão. Mas no nosso caso, ela vem muito desse lugar de espiritualidade. Caramba, eu recebi de Deus um dom. Se eu recebi de Deus um dom, eu preciso entregar isso para o mundo.
A própria ideia de dom é essa, né? Você partilhar disso com o mundo, você tornar o ambiente mais edificado, mais perfeito, etc. Então essa reflexão anterior não existe, nem no Neymar, nem no... Não existe. Então, o que eles estão fazendo? Vivendo a própria vida e curtindo a própria vida, sem nenhuma responsabilidade com o outro. E aí é uma outra marca da nossa sociedade, que inclusive pode ser um tema também de outro podcast, que é: nós vivemos como se todos os outros não importassem. Qual a nossa responsabilidade sobre o outro? Mas eu acho lindo, porque conclui, eu acho, talvez até a nossa reflexão nisso, de que a igreja é esse lugar, é o lugar dessa provocação, desse convite, dessa instigação e desse desejo. Eu acho que a nossa oração, ou a minha oração, quando eu falo dessa simplicidade, é: Deus, faz nascer em mim um desejo genuíno por ser simples. Eu não quero ser forçado a ser simples. Eu quero sentir prazer na simplicidade. Então, Eu não quero ser artificial de chegar e entregar tudo e falar: olha só, entreguei todos os meus bens. Não é isso que Paulo fala? Mesmo que eu desse todos os meus bens aos pobres, e mesmo que eu fizesse, se não tivesse amor, é só besteira. Então não é a quantidade do que eu dou. É assim: Deus, faz brotar em mim esse desejo, essa alegria. Faz com que eu sinta prazer, não em possuir, mas em distribuir mais, em ser mais generoso. Para que isso realmente seja uma coisa feita a partir do seu coração, ou de um coração moldado à sua vontade, não por uma obediência, não dando por obrigação. Também Paulo lá, né? Deus ama quem dá com alegria, eu quero dar com alegria. Então gera em mim essa satisfação, porque eu acho que é aí que é o caminho de salvação, de libertação dessa desgraça, desse consumo. Por isso que a lógica da igreja é comunitária. Porque ela precisa estar nesse lugar de partilha, que a gente é influenciado por esse movimento que todo mundo se afia, né? Se ajuda, se lapida, né? E você vê, quando Pedro fala para Jesus, fala assim: vai embora, Pedro, você não entendeu que é igual eles, que a minha mensagem não é dura pra você não? Aí ele fala: cara, sinceramente, eu deveria ir embora mesmo. Mas o problema é que onde é que eu vou encontrar isso aqui que eu encontrei aqui? Você me zoou, você me zoou. Você é aquela frase do profeta Jeremias, né? Seduziste, né, meu coração, e fui seduzido. Seduzido fiquei. É tipo assim, Jeremias? Onde eu vou encontrar... É Jeremias, né? Não sei. Eu acho que é Jeremias. Acho que... Procurem aí, ouvintes. É Jeremias. Agostinho tem uma coisa semelhante. Mas tem uma passagem bíblica disso, mas né? deve ser. E aí Pedro é justamente isso. Aonde eu vou se só tu tens as palavras de vida eterna? Ou seja, aonde eu vou onde só encontrar essa vida que eu, diferente de tudo que eu já provei aqui, onde que eu vou encontrar isso? Não tem outro lugar senão aqui, nesse ambiente comunitário que você está chamando a gente a viver, né? Essa vida que tem sentido, tem significado. Então, por isso que Deus conhece bem a sua criação. E Ele sabe, convivam porque vocês juntos vão se influenciar de maneira positiva, vão ser moldados, vão ser forjados, partilhando, e assim vocês vão caminhando em graça e misericórdia. E a gente não pode desistir disso, né? De tentar, sabe? A busca. Acho que é também assim, nós somos seres humanos, nós somos humanos, e é difícil a gente é tentar de todas as partes, mas acho que uma coisa que a gente não pode desistir é de voltar à essência, sabe? Sim, sempre tentar buscar. Tentativa e erro. Exato. Fala, você ia falar? Sim, é que eu lembrei. É que eu lembrei aqui de uma música, que é uma música, é a música Oração dos Arrais. E essa música sempre volta na minha cabeça, assim, sempre. Especialmente antes, né? Eu saí do mercado corporativo e tal. E eu tava muito bem, assim, no mercado, muito bem mesmo. E aí, quando eu vim pro pastor, e apesar de ser na Igreja Batista do Morumbi, né? Vou falar que é a Igreja dos Ricos. O povo fala, não. O povo fala. O povo fala. E tá falando na verdade. O povo fala e a voz do povo é a voz de Deus. E a gente veio conferir. E não é verdade isso. Claro que não. Mas Passa o champanhe, por favor. Mas quando eu fiz essa transição do trabalho para a igreja, é claro que por estar muito bem no mercado, então tem uma redução. Você tem uma redução lá e tal. E a igreja, graças a Deus, me dá um sustento muito digno, muito bom. Mas ainda assim existe uma redução.
E aí eu me lembro que muita gente, né, veio falar assim comigo: uau, um dia eu quero ser como você, abnegado e atrás do seu propósito, abrir mão e tal. E a galera falava isso. Inclusive eu almocei há pouco tempo com eles e eles reforçaram, né, essa ideia. Mas pra quem tá do lado de cá, e aí eu acho que vocês vão me entender bem, é muito doido porque você não se vê nesse papel de virtuoso que eles colocam, assim. Tipo, nossa, como você conseguiu ser abnegado e tal. Ó, a minha percepção do lado de cá é só assim, gente, eu queria viver de uma forma feliz, cara. Eu queria viver de uma forma como quem tem propósito. Então eu estar lá era uma dor, cara, assim. Quando eu saio, eu sinto alívio. Na verdade, é quase um passo egoísta, assim, não é um passo altruísta, entendeu? Porque as pessoas, elas estão tão, assim, contaminadas com a ideia do dinheiro, que é tipo assim, cara, você tava voando, você ia chegar, e você abrir mão de tudo isso em prol de um propósito maior. E eu pensando assim, eu queria parar de sofrer, cara. Eu queria encontrar alegria de novo, sabe? Encontrar alegria, ter propósito. A vida tá passando, e na medida que a vida passa, é só a reflexão que eu tenho tido, né? Como é que eu tô gastando minha vida, né? Já tô com 32 anos. E os dias estão passando. Como é que eu estarei quando eu tiver 40 anos? Então, eu não me enxergava nesse papel. Eu não me enxergo nesse papel de virtuoso. Eu me enxergo muito mais no papel de alguém que aliviou uma dor, assim. Agora eu tenho propósito. Mas, ao mesmo tempo, você precisa adaptar a vida para isso acontecer. E esse trecho da canção dos Arrais é um trecho que eu sempre oro. Que ele fala assim, que eu receba aquilo que preciso e nem um pouco mais. Só me dê os bens que de imediato eu possa abandonar. E quando eu estava na empresa, no mundo corporativo, eu orava isso. Eu dizia assim, Senhor, por favor, enquanto o ministério em tempo integral não chegar, só me dê os bens, o cargo, aquilo que eu possa abandonar. Por favor, não me deixe chegar longe demais ao ponto de eu não conseguir largar isso. E quando eu recebi o convite da IBM e vim para cá em tempo integral, isso aconteceu em janeiro, eu agradeci muito a Deus, porque eu disse assim, pai, eu acho que o Senhor me tirou na hora certa. Eu acho que foi na hora certa. Então, para além de buscar o dinheiro, a gente precisa também fazer esse caminho da felicidade em relação ao nosso propósito de vida. Ainda ontem eu estava conversando com um casal, antes de ontem, e eu estava dizendo a eles que Deus ele vai dando vocações para as famílias, assim, né? A nossa família ganha uma vocação. Quando a gente se casa, não é só a vocação do Lucas. A Rafa participa dessa vocação, porque se a gente ia no teatro e no cinema 3 vezes no mês, agora vai ter que ir só 2, vai dar para ir 3. Se a gente ia viajar para o lugar X, vai ter que ir só viajar para o Y. Então a família toda entra nisso. Há um tempo a gente estava trazendo algumas pessoas, 2 pessoas moraram com a gente que estavam com a questão de problemas e tal. A gente falou, não, vem morar na nossa casa, mas isso impacta a minha rotina e também a da minha esposa. Então qual é a sua vocação? Qual é a sua no mundo? Qual é a da tua casa? Esse caminho é o caminho que traz felicidade. É ter paz no teu propósito, né? Independente do recurso. Então, que seja essa também a oração de quem nos ouve, né? Que o Senhor dê a você os bens que de imediato você possa abandonar para seguir o teu propósito, aquilo que é o teu chamado. Que isso sim dá felicidade. Tem uma oração também, rapidamente. Ora. Concluir. A gente tá muito que também orante. A gente tá muito orador. Muito orador. mas também lembrando de uma canção também, o Lucas falou, eu lembrei de uma que eu sempre cito, que é de um salmo que eu sempre ouvi a minha vida inteira, né? Que é o Salmo 23. Ouvia muito, a minha mãe sempre recitou esse salmo e tudo mais. E aí eu ouvia essa canção do Projeto Sola, que ele fez uma adaptação desse salmo muito bonita, que ele diz assim, se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho eu não preciso. E isso é também uma oração que faz muito sentido para mim, quando a gente fala sobre frugalidade, sobre humildade, sobre essência, né? Tipo, se o Senhor é o meu pastor, ou seja, se Ele que cuida de mim, se Ele que tem cuidado de mim, se Ele sabe o que eu preciso, se Ele sabe o que me faz bem, então aquilo que eu não tenho, eu não preciso, né? Eu posso até querer desejar das formas inusitadas, mas eu não preciso. Eu tenho tudo que eu preciso, né? Eu tenho tudo que eu preciso porque o pastor é o Senhor que cuida de mim. Amém. Quer orar também, Dé? Não, vou ter que falar aqui uma oração, mas me senti assim... O pessoal não passou script pra você? Passou que tinha oração no final? Mentira, na verdade eu falei antes.
Tava falando antes pro Rodrigo, tava orando muito, né, Rodrigo? A gente É isso tava falando. mesmo. É isso. É isso. Não, mas E brincadeira. ver a sua face é como ver a face de Deus. É isso. Precisou de botox? Não, oração. Então, é isso. Mas brincadeiras à parte, como eu tenho que falar, mas eu lembrei de uma música que eu escuto já faz um tempo e eu lembrei agora. E eu escutava todo dia de manhã. O Lucas estava falando dessa questão de se preparar, né? Coincidentemente, né? Tô fazendo aspas. Essa semana eu participo de um grupo de executivos. E o tema dessa semana foi se preparar para um propósito, de fazer essa transição de executivos que estão no corporativo e sentem falta de ter um propósito. Não é que as pessoas... É assim, não é que... não gosto do que eu faço, nada. Ele fala, mas eu tô sentindo algo a mais, preciso de algo a mais. E o tema que a gente tratou foi como se preparar para fazer essa transição também, né? Para que... Né, a gente vive nesse mundo capitalista e a pessoa, acho que é um pouco de o que eu quero fazer, o que vai, né? A gente estava falando da questão do Ikigai, né? Aquela técnica que tem de você ver vocação, o bem para o mundo e onde você tá nisso. E aí eu lembrei de uma oração, né, de uma música, que é a oração do amanhecer. E que traz muito essa questão de você voltar e agradecer não só pelas coisas que você tem material, mas de te dar bondade, de te dar generosidade, e eu ouvia bastante assim de manhã, que entra muito na questão de consciência, propósito e ação. Vou até voltar a ouvir todo dia de manhã depois dessa conversa. Então a minha oração é a oração, que é a oração do amanhecer, que é a música. Então eu vou fazer a minha indicação. Não estava combinado, mas só para não ficar fora da brincadeira. Fora da brincadeira, do João Manô. Simplicidade, que é o verso, o refrão diz: mesmo que não seja tudo que pareça, eu não quero nada mais, ter só o que a gente tem, falta não faz. Então é isso, aprender a ser feliz com esse pouco que a gente tem, acho que é um caminho para a felicidade. Obrigado, gente, emocionante, não queria estragar esse momento com nenhuma piada. Que a gente... Para de gravar pra gente fazer piada. Que a gente chegou. Mas nos sigam nas redes sociais, sigam a Crentaços, Telescópio, pés no chão, olhando pro alto. Tchau. Mamãe! É Deus, mamãe!